Olá, tudo bem? Aqui é Márcio Seixas, esse dublador veterano, contando histórias para vocês da minha vivência nos estúdios do Rio de Janeiro, eventualmente alguns em São Paulo. Tem uma ocorrência na minha vida profissional relativa a um personagem eu às vezes costumo dizer que o papel mais difícil que eu fiz foi no computador de Hall, Uma Odisseia no Espaço. Tem outros papéis difíceis, mas o do Sr. Spock em Jornada nas Estrelas foi muito difícil por uma série de circunstâncias. A vida do dublador no estúdio é um carrossel de emoções. Você entra no estúdio, daqui a pouquinho a porta se abre e entra a coordenadora dizendo assim: quando você acabar esse trabalho, não vai embora porque tem um outro estúdio aqui aguardando para você fazer um teste para uma série ou para um personagem, coisas do cliente. Manda um filme para a empresa de dublagem e diz assim: escolha, mandem vozes. Eu vou explicar rapidinho como é esse processo. O cliente recebe uma série, por exemplo, como o Jornada nas Estrelas, que tinha lá o Capitão Kirk, Spock, Sulu, são personagens importantes. E a praxe é, para cada personagem, o diretor escolhido para fazer essa série grava com 3 dubladores com vozes similares, não iguais, similares, para cada personagem. O resto do elenco fica um pouco à vontade da empresa de dublagem e do diretor da série. Os personagens são dublados por 3 dubladores, fazem a edição, manda para o cliente que assiste na sala dele e não conhece nenhum de nós. É a emoção dele que vai dizer e o olho clínico dele que vai dizer: essa voz aqui para o Capitão Kirk fica mais adequada do que a segunda voz. E nós, quando gravamos o teste, fazemos assim: Márcio Seixas, Sr. Spock. Vem o Hélio Ribeiro e diz assim: Hélio Ribeiro, Sr. Spock. Vem Márcio Simões e disse: Márcio Simões, Sr. Spock. Aí o cliente diz assim: eu quero o Márcio Seixas no Spock. Aí ele vai ouvir agora os testes do Capitão Kirk, William Shatner. A primeira voz, Garcia Júnior. A segunda voz, Marco Ribeiro. A terceira voz, e assim por diante. E ele diz assim: a primeira voz é a mais adequada, Garcia Júnior. E assim nós vamos vivendo nossas emoções. Estava lá dublando um dia e recebi a comunicação: olha, a série clássica Jornada nas Estrelas vai ser redublada e você foi escolhido para fazer a voz. Eu achei estranho porque eu não fiz teste para essa gravação. Eu recebi a comunicação da VTI perguntando se eu estaria interessado em fazer a série. Eu falei: mas é claro, um personagem que eu, no meu início de atividade profissional como locutor de cabine, TV Alterosa, Belo Horizonte, via na parte da tarde, sentado na cabine, os episódios. Eu conheço vários deles. Mais uma coincidência na minha vida. Eu, locutor de cabine, o locutor de cabine sempre dá um jeito de voar, entre aspas, como nós dizemos na gíria. Vai entrar agora um episódio, tem 15 minutos para a gente não fazer nada. Aí sai, fica batendo papo, vai fumar lá fora, quando eu era fumante, e vai controlando o relógio. Daqui a 12 minutos eu tenho que estar na cabine para poder, por causa do intervalo comercial. Eu fiquei muito feliz. Vou dublar o personagem da orelha, Leonard Nimoy. E desde essa época, eu desenvolvi uma admiração pelo ator muito grande, porque eu já o conhecia em Missão Impossível, com Peter Graves, eu não me lembro do nome do elenco. Mas eu já havia ficado muito encantado com o tipo de interpretação do Leonard Nimoy. Bom, deixa eu avançar na história. Fui escolhido para fazer a voz do Sr. Spock e fiquei surpreso com o cerco dos cultuadores da série, os Trekkers. Chegaram um bando de garotos adoráveis, me fazendo 1000 recomendações. Não mude o texto, diga exatamente o que está escrito. Nós estaremos sempre acompanhando a sua dublagem para que os nomes
sejam mantidos e pronunciados da maneira certa. Eu achei a coisa, embora um pouco constrangedora, porque eles ficavam todos no vidro, né, do aquário, prestando atenção no nosso trabalho e de ouvidos atentos, para que a gente não cometesse nenhum deslize durante a dublagem. Achei aquilo formidável. Vamos trabalhar. Foi uma dificuldade, porque eu sempre fui muito livre quando eu estou dublando. Eu passo os olhos no texto, já vejo que está grande, aquela palavra é inadequada, eu troco, e os diretores me deram essa liberdade para poder tornar o texto mais coloquial. Eu não pude fazer isso no Spock. E aí, graças a Deus, eles me aprovaram, a série foi para o ar e eu fiquei muito lisonjeado com as reações à dublagem, porque a dublagem original era do Garcia Neto, pai do Garcia Júnior. Pessoal, um dia o Vitor Berbara, o dono da VTI, claro, ele não fez isso do nada. Nas nossas reuniões de classe a cada ano, nós fazíamos reivindicações e os patrões, em contrapartida, faziam exigências para a negociação. E uma delas, nesse ano da dublagem da série clássica, foi os patrões podem contratar com carteira assinada os dubladores, diretores, produtores. Empresas de grande porte, como a Herbert, a VTI, podiam fazer isso. A Delarte também podia fazer isso. Como contratado do Grupo Jornal do Brasil, contratado da Rádio Jornal do Brasil e contratado da Herbert Richards, eu não tive interesse em ser contratado, ter a carteira assinada pela VTI. Era uma opção minha. Eu queria trabalhar como eventual, ganhando a mesma coisa de quem tem a carteira assinada e tem vínculo empregatício com a empresa. Eu não quis. Já tinha dublado vários episódios de Jornada nas Estrelas, já adaptado às dificuldades, tendo que caber exatamente do movimento labial as falas. E veio então a ordem do Vitor Berbara. O Vitor está pedindo que você traga a carteira de trabalho para você ser contratado. Aí eu, muito educadamente, falei, que bom, muito obrigado, mas eu não tenho interesse, eu quero continuar como eventual. Pouco depois ela voltou e disse, o Dr. Vitor disse que não é inegociável, que você tem que trazer a carteira para poder ser assinada como contratado. Olha, você vai me desculpar, mas eu tenho autonomia sobre as minhas decisões. Eu não quero ser contratado da VTI. Eu já sou contratado de 2 empresas. E veio o veredito. Se você não trouxer a carteira, você não vai continuar fazendo Spock. Eu confesso, eu duvidei. O encantamento dos trekkers pelo meu trabalho no Sr. Spock estava tão grande, eu era tão cercado, toda hora dando alguma entrevista, toda hora, inclusive para eles próprios. Eu paguei para ver. Confesso, paguei para ver. Não, eu não quero. Eu não quero. Disso eu não abro mão, não quero. E eu estava em casa quando o telefone tocou, perguntou, você está escalado amanhã? Não, eu não vou. Se for para carteira assinada, eu não vou. O Vitor Berbara ligou em seguida. Eu quero ouvir de você que você não vem fazer o Spock. Eu disse, não vou. Tá bem, desligou o telefone. Passaram-se algumas semanas. Um dia eu estava vendo TV e veio um episódio do Spock. Quando eu ouvi a dublagem que o colega fez, eu falei, meu Deus do céu, não é isso. Sabe, eu senti um gelo no estômago, eu falei, meu Deus, ficou muito diferente daquilo que os trekkers gostam e cultuam. Eu fiquei num incômodo em relação aos trekkers, que me valorizaram tanto, me paparicaram tanto. Falei, ficou diferente. Eles devem estar muito aborrecidos comigo. Isso era um sábado. Na segunda-feira eu liguei, por favor, eu quero falar com o Vitor Berbara, não chegou ainda. Liguei de novo, não chegou ainda. Tá bem, eu vou esperar. O telefone tocou e o Vitor Berbara, no telefone, afável toda a vida, ele era um empresário muito rigoroso. Afável, disse assim,
Bom dia, o que foi que o amigo está precisando? Porque já soube que me ligou algumas vezes. Oi, tudo bem, doutor Vitor? Prazer em falar com o senhor. Silêncio. Do que se trata? Do que eu posso fazer por você? Aí eu disse assim, eu estava vendo o Spock no sábado e eu fiquei bastante incomodado porque eu vi que ficou bastante diferente. Talvez o colega não se interessasse muito pelo papel ou talvez não teve tempo de se entender com os trackers e o trabalho ficou muito diferente. Então eu gostaria de... E ele me interrompeu, educadamente, por enquanto, e disse assim, eu te dei todas as oportunidades para continuar dublando o Spock. Você negou. Não foi uma, não foram duas. Foram 3, até que você foi taxativo. Não quero. Na minha empresa mando eu. É regra geral. Portanto, eu me senti à vontade de chamar o seu colega para fazer no seu lugar. Não sei o que você quer. O que é que você está querendo? Eu quero voltar a fazer, eu tá bem, eu aceito suas regras, eu levo a carteira, ele não me deixou continuar. Você não mais vai dublar o Spock. A sua voz não vai mais aparecer no Spock. Você está me entendendo? Eu estou sendo bastante... E a voz dele começou a ficar mais agressiva. Você está me entendendo? Estou, sim, senhor, mas... Eu estou falando. Você não vai mais dublar o Spock. E ele foi se tomando de uma fúria que eu fiquei muito chocado, porque sempre tivemos um relacionamento muito bom desde Starsky Hutch, que era dele. Você é um profissional de valor, você tem uma voz bonita, mas você é indisciplinado. Eu falei, mas indisciplinado por causa disso? Nunca te criei nenhum problema. Eu estou falando, não interessam os seus argumentos. Você não vai dublar o Spock. Preste atenção no que eu vou dizer agora, que eu vou desligar, eu preciso trabalhar. Nem que o seu colega morra, nem assim você vai dublar o Spock. Bom dia, eu tenho que trabalhar. E bateu o telefone. Eu fiquei em estado de choque. Mesmo, estado de choque. Uma pessoa com quem eu tinha um relacionamento de quase 20 anos, falar comigo dessa maneira. Eu vi então o tamanho da enrascada. O tamanho da bobagem que eu fiz para uma série tão legal que está aí até hoje. Talvez você esteja se perguntando, mas por que você levou nessa teimosia toda? Não era uma coisa negativa, positiva, é mais segurança para você, significa tudo, 13º, fundo de garantia, aquelas coisas todas que nós procuramos como trabalhadores. Valores de pai. Meu pai tinha uma oficina, tinha empregados e meu pai dizia... meu pai nasceu em 1922, imagina, Semana da Arte Moderna, o Brasil estava mudando a cabeça culturalmente. E o meu pai dizia assim, o homem mostra o seu valor com uma assinatura na carteira de trabalho, que foi uma conquista do governo Getúlio Vargas. E ele, como empresário, tendo que contratar, ele achava aquilo um dado que avalizava o valor do funcionário, uma única assinatura na carteira. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Sempre amei muito meu pai, sinto falta dele até hoje. O homem mostra o valor dele com uma assinatura. Por isso, e eu já tinha 2. Eu trabalhava para a Telecine, para a Perifilmes, para o VTI, para a Ebert Richards, e já tinha 2 assinaturas. Da Ebert, porque é uma empresa que eu fui ligado a ela efetivamente, afetivamente, e o Jornal do Brasil, 2 empresas que me acolheram no Rio de Janeiro no meu início de vida, quando eu vim de Belo Horizonte. E aquilo me perturbou de uma maneira que eu fiquei preocupado. Sabe a voz do Berbara, quase aos berros no meu ouvido, nem que o seu colega morra, você vai fazer o Spock. E eu me lembrava, eu queria me livrar disso, eu queria me desculpar com os trackers, eu não sabia. Nesse tempo, quem ficou comigo do meu lado e que me aliviou um pouco essa angústia foi a Cristina Anastasi, porque eu tenho um grande amor, carinho pela pessoa adorável, que ela é líder dos trackers. Falei, meu Deus, o que eu faço? Eu estou numa situação de absoluto constrangimento. E os dias se passando e não me vinha uma solução. O que eu vou fazer para poder consertar isso?
O único culpado disso fui eu. Ao invés de aceitar, não, mas teve um ensinamento, talvez um valor antiquado de pai, porque os tempos mudaram. Eu não tive como explicar, pai, no seu tempo havia emprego, havia trabalho, havia segurança. Hoje não, nós precisamos de vários trabalhos para dar conta do sustento da família, etc. Não havia tempo para isso. Nem eu raciocinei assim na época. Certo dia, eu estava vindo de uma gravação comercial em Copacabana e vim pela Lagoa Rodrigo de Freitas, para onde eu morava, aqui na Zona Sul. Meu telefone celular eram aqueles, nós chamamos de tijolões da Nokia ou Nokia, enorme, no bolso da minha calça. Sempre trabalhei de moto, capacete, e o telefone vibrou no meu bolso. Parei. Nós, dubladores, temos que estar sempre atentos para os chamados. Parei num canto qualquer, tirei o telefone do bolso e era a recepcionista. Seu Márcio, o Dr. Vitor Berbara quer falar com o senhor. Eu falei, ai, lá vem de novo mais grito. Falei, olá, amigo, bom dia. Oi, Dr. Vitor. A minha voz ficou desse tamanho. E eu ainda consegui dizer, tá bom, eu estou pronto para ouvir, pode continuar me botando para baixo. O amigo tá livre? Livre de quê? Você quer mesmo dublar o Spock? Quero. Então venha, mas traga... Que coisa. Mas traga a carteira. E eu fui feito uma criança para VTI. Fui em casa correndo, peguei a carteira e fui lá levar. Eu me emociono, eu gostava dele. Aí ele disse assim, quando eu fui à sala dele, ele disse assim, você agora vai baixar um pouquinho o seu topete, né? Tá bom. Olha, bandeira branca, tá bem? Apertei a mão dele. Esse foi um episódio bastante lindo. Eu acho esse episódio da minha vida lindo, né? A briga de duas pessoas, eu e ele, taurinos. O que ia dar isso? Só ia dar confusão. Beijos. Muito obrigado pela paciência. Até o próximo vídeo.